Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje o nosso convidado, um grande amigo, Valdir Carleto. Ele é formado em Ciências Contábeis e Comunicação Social, com habilitação em jornalismo. Atua no ramo de comunicação e na cidade há mais de 30 anos e é membro da Academia Guarulhense de Letras. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, Roberto. É um prazer tê-lo com a gente. O prazer é meu, agradeço o convite e a oportunidade para estar aqui falando com os telespectadores da TV Destaque. Bacana. Você é um comunicador por essência. Qualquer pessoa que chega perto de você e conhece sua história sabe disso, que faz parte da sua essência. Como você teve despertado essa vocação? Olha, é uma história longa, porque isso começou praticamente na infância, né? Os meus pais moram desde 1959 no bairro do Sapopemba, na zona leste de São Paulo. E lá havia um rapaz cego, Francisco Plaza, que dava aula de catequese para as crianças ali da paróquia. Da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Sapopemba. E ele teve uma ideia de criar um serviço de alto-falantes, que seria uma forma dele ganhar algum dinheiro. Naquela época, os deficientes não tinham a assistência social que existe hoje, né? Então, para que alguém portador de alguma deficiência tivesse condições de ganhar algum dinheiro, tinha que usar de muita criatividade ou se valer de caridade, de pedir esmolas, né? Falando o português absolutamente claro. E o Plaza tinha na veia a comunicação e ele teve a ideia de criar um serviço de alto-falantes. Tocava música e vendia comerciais para o comércio das redondezas. Não existia uma emissora de rádio por ali. Então, esse serviço de alto-falantes fazia, às vezes, uma rádio comunitária. E eu fui conhecer quando ele instalou aquilo lá, eu devia ter 12 anos de idade, e me encantou, primeiro, ver o cego mexendo com aquela aparelhagem de som, que me parecia algo complicado, e ele manuseava aquilo com maestria. E o quanto que eu percebi que a comunicação era importante na vida das pessoas, porque qualquer coisa que precisava ali na redondeza, um remédio, alguém que precisava de um transporte para ir até o hospital, porque muito pouca gente tinha carro naquela época. E eu percebi que a comunicação era muito importante na vida das pessoas. Ali nós criamos também um jornalzinho, que era uma folha de papel sulfite, mimeografado, né? Impressa frente e verso, que a gente distribuía na redondeza para as pessoas participarem das atividades que se faziam ali, gincanas, brincadeiras com as crianças, não tinha lazer nenhum no bairro. Esse foi o primeiro jornal que você ajudou a mudar? Foi o primeiro, chamava-se o Plazinha, que era como dar um plá, que o pessoal falava na Jovem Guarda, sim, né? lembro. Dar um plá, e ele era o Plaza. Não é da minha época, mas eu lembro. Então, para dar o Plazinha, dava um plá, de informar para as pessoas o que acontecia por ali. Aí eu, no ginásio estadual, colégio estadual Anne Frank, onde fiz o curso ginasial, lançamos lá o Crânio, que foi um jornalzinho da escola feito pelos alunos, que durou 5 anos, até o terceiro colegial. Entrei por concurso no Banco do Brasil, e dentro do Banco do Brasil, na Vila Maria, criamos o Vilão, que era um jornal para integrar os funcionários do Banco do Brasil. Em Guarulhos, também no Banco do Brasil, Guaru Baby, fazendo uma brincadeira com as duas letras B da palavra baby. E indo morar no Parque Secap, em 1975. Em 77 foi criado o Conselho Comunitário do Parque Secap, e eu tive sempre essa veia comunitária, de participar das coisas do associativismo. Me integrei ao Conselho Comunitário do Parque Secap e lá também foi fundado um jornal Comunicação, que foi que deu origem ao jornal Olho Vivo depois de 1981. Lá. Essa história eu participei de alguma forma, porque eu morava no Secap na hora e era fã do Olho Vivo. Mas me fala um pouquinho como era ser um protótipo ainda de jornalista, né? Porque você estava começando a desenvolver essa sua veia de comunicador, numa época tão difícil de difícil comunicação, a repressão. Como é que foi isso? Nós fazemos, digamos, no início do Olho Vivo, era um jornal do Parque Secap, essencialmente do Parque Secap. Então não tinha nenhuma pretensão de combater o regime, de fazer oposição a quem quer que fosse, etc., né? Embora, de uma certa forma, fazíamos oposição a quem estivesse na prefeitura, porque reivindicávamos as melhorias para o bairro, etc. e tal. Mas foi algo interessante. Numa das primeiras edições, eu trabalhava no Banco do Brasil, no atendimento ao público, no centro de Guarulhos, e voltando do almoço, tinha lá um recado para eu entrar em contato com o capitão tal do COI, né?
COI, que era algo que eu não sabia o que era, eu lembrei de DOI, né? De DOI CODE. Falei, nossa, o que será que eu escrevi? Tão grave. Que já estou sendo chamado a prestar. Não era. Esse cidadão chefiava um grupo de escoteiros. Ai, que bacana. E estava se fazendo na Vasconcelândia, né? Que foi aquele projeto do José Vasconcelos, nosso comediante, que ele queria fazer no Brasil certo, né? algo semelhante à Disneylândia. E eles iam acampar por lá durante alguns dias, acho que 2 fins de semana, e me procurou para pedir divulgação do evento. Então ali a gente começou a sentir a importância do trabalho que fazíamos, porque se um grupo de escoteiros que ia acampar na Vasconcelândia tinha interesse que o nosso jornalzinho mensal, que só circulava no Parque Secap, divulgasse aquele evento, nós estávamos começando a ser sentidos como algo que tinha importância para a comunidade. Isso nos deixou muito felizes. Bacana. E foi um alívio saber que não era nada ligado à repressão do regime militar. Você conciliava o tempo, porque você tinha que buscar notícias, ir atrás das informações, o banco e o jornalismo. Olha, Roberto, eu não sei como dávamos conta, né? A fundação antes do Olho Vivo teve comunicação que circulou durante 13 meses, vinculado ao Conselho Comunitário do Parque Secap. Sim. Eu trabalhava em período integral no Banco do Brasil, fazia faculdade de comunicação, de ciências contábeis nas faculdades integradas de Guarulhos, e minha esposa da época, Elisabetta, me ajudava nisso, né, de vender os anúncios, colher as informações, tirar fotos, a redação, encaminhamento para a gráfica, depois acompanhar. Passávamos a noite na gráfica Guaru, que tinha lá em Bom Sucesso. Então, eu fico imaginando onde é que nós conseguimos tempo e energia para fazer tudo isso. Não, realmente, por isso a pergunta, né? Porque o trabalho de bancário é um trabalho que consome um período de tempo razoável do teu dia. E toda essa tarefa extra, né? Foi em 81 que se lançou o Olho Vivo? Então, em 79, em novembro de 79, saiu o Comunicação, que circulou até dezembro de 80. Em janeiro de 81, dia 31 de janeiro de 81, portanto, há 33 anos, saiu o primeiro número do Olho Vivo. Aí, então, nesse ano, eu fui fazer jornalismo na Universidade de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. E aí era ainda mais complicado, porque fazíamos o jornal. Eu trabalhava no Banco em Período Integral e fazia faculdade em Mogi, que ficava distante quase 50 quilômetros de Guarulhos. É verdade. E como é que foi assim? Você teve hoje, olhando com visão de hoje, como é que você analisa aquela experiência no início do Olho Vivo? Era algo assim bastante amador, né? Algo que a gente fazia realmente por vocação, por querer ajudar o bairro a evoluir. Eu me lembro que teve um anunciante nosso, da Guaru Esporte, e foi um anunciante que até se tornou um amigo até hoje, o Ronaldo Saraceni. E eu fui lá para vender anúncio e ele disse para mim assim, olha, eu vou fazer o anúncio porque o público do Secap me interessa. Tem muita criança lá, muito jovem, vendo material esportivo, então me interessa falar com essa comunidade. Mas não se iluda, porque em Guarulhos nada que concorre com o Pascoal Tomeu consegue prosperar. Caramba, desistiu no mesmo. E não vá pensando que você vai conseguir. Era a Folha Metropolitana, que já era muito forte na época. Era um jornal vendido, no formato standard, tinha muitas páginas. E o Grupo Pascoal Tomeu detinha um poder absoluto na cidade. E eu disse a ele, olha, não quero concorrer com o Pascoal Tomeu. Não vamos nem fazer cócegas no império do Pascoal Tomeu. Nós queremos só o nosso espaçozinho lá no Parque Secap. Porém, para sobreviver, o jornal precisou crescer. E para crescer, nós precisamos avançar também na periodicidade, né? Então era aquela história, não está cobrindo a despesa. Então, se nós fizermos 2 edições por mês, o aluguel da sala, o funcionário, a luz, etc., nós vamos diluir em 2 edições. E com essa ótica, um pouco, né, uma visão um pouco infantil, até um pouco ilusória, nós falamos, então passamos a quinzenal, depois virou semanal. Então, por força da necessidade de sobrevivência, é que foi crescendo. E, de uma certa forma, até em uma determinada ocasião, alguns períodos aí, chegamos, de fato, a incomodar o Grupo Pascoal Tomeu e a Folha Metropolitana. E aí chegou até a transformação para o Diário de Guarulhos. E aí foi um outro patamar do jornal, né? A vocação de jornal, até isso vem da palavra, da origem da palavra, né? Jornada, é de todo dia, né? A vocação de jornal é ser diário. É verdade. Né? Então, como a pretensão inicial não era essa, mas depois de algum tempo circulando semanalmente, e depois 2 vezes por semana, depois 3 vezes por semana, era natural que chegasse a ser diário em algum momento.
E aí, como foi essa segunda fase, esse Diário de Guarulhos? Ele teve uma boa receptividade, ele cresceu, começou a fazer frente aos jornais grandes da cidade? Eu creio que quando houve a transformação do Olho Vivo para o Diário de Guarulhos, o produto dominava, o produto editorial que dominava na cidade, que era o mais forte da cidade, sem dúvida era o Olho Vivo do Diário de Guarulhos. Rivalizava muito em pé de igualdade com a Folha Metropolitana, né? Que tinha se transformado também em tabloide, que também tinha virado jornal gratuito. Então, de uma certa forma, o Olho Vivo, sem nós percebermos que estávamos fazendo escola, nós fizemos esse caldo de cultura que levou, e é uma tendência mundial do jornal gratuito e no formato tabloide. E nós antecipamos essa tendência em Guarulhos com uns 15 anos de antecipação em relação ao mercado. Né? Bacana. Então, quando o jornal era trissemanal, foi que eu busquei fazer sociedade com algum grupo que tivesse aporte financeiro para que o jornal tivesse condições para virar diário. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho da Carleto Editorial. Como surgiu a tua parceria profissional com o teu filho, né, o Fábio, e aí foi a criação da Carleto? Na realidade, o Fábio entrou no mercado da comunicação na Associação Comercial de Guarulhos como funcionário, ficou cuidando da área de marketing. Depois, com as sucessivas alterações na diretoria, chegou um momento que ele achou que já tinha dado o que ele podia dar de parcela de contribuição, já tinha dado, que era o momento de sair. Foi fundada uma agência de publicidade, a Play Propaganda, que teve uma vida efêmera, mas de boas criações na cidade. E foi muito difícil, ela não conseguiu se manter. Era só do Fábio? Era só do Fábio. Aliás, era do Fábio e dos irmãos Leibovicius, que eram donos da concessionária Nova Geração. Eles tinham 50% cada um. Os dois somados 50% e o Fábio mais 50%. Quando acabou a Play Propaganda, algum tempo depois, o Fábio veio trabalhar conosco e foi quando foi lançado o jornal Vitrine pelo então Grupo Olho Vivo. Ficamos trabalhando juntos, depois de algum tempo foi lançada a revista Guarulhos, né? Aliás, a revista Guarulhos antecedeu um pouco o Vitrine. E aí, quando houve a cisão da sociedade com o Alexandre Polese, o Polese ficou com os jornais e eu e o Fábio saímos com a revista Guarulhos, que tinha 6 anos até então. Nós vamos contar com um pouquinho mais detalhe essa questão das revistas, que eu vejo como fundamental, porque representam realmente um meio de comunicação importantíssimo da cidade, todas as revistas feitas pela Carleto Editorial. Então, vamos fazer um pequeno intervalo, tem um segundo bloco com o Valdir Carleto, contando mais a sua história e focando também nos produtos e nas empresas que hoje ele tem. Espero você no segundo bloco. Até mais.